e de vocês, alunos de administração, enfim, do IBMEC, de uma ferramenta que existe no Poder Legislativo já há algum tempo, e que a gente vem aos poucos aperfeiçoando, né? Trazendo a participação de mais instituições, mais acadêmicos, mais empresários, enfim, para que o diálogo com o legislativo aconteça de fato, né? E a gente consiga fazer com que propostas que surjam no setor produtivo sejam implementadas no nosso Estado. Bem, o que é o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho? Esse é o nome completo do fórum, é um nome difícil até na hora que você vai se apresentar, falar, as pessoas costumam ficar meio ansiosas pelo fim do nome. O fórum ele foi criado pela Assembleia Legislativa, é um órgão, né? Na verdade, a gente é um departamento dentro da Assembleia Legislativa, que tem como foco estabelecer um diálogo permanente entre governo, universidades e sociedade civil organizada. E aí, dentro de sociedade civil organizada, sindicatos, federações, Sistema S, enfim, instituições que têm uma participação, uma agenda legislativa e que precisam estar próximos dos deputados. Ele foi criado por meio de resolução, né, quer dizer, uma iniciativa dos parlamentares para estabelecer isso dentro da casa e de forma a mantê-lo permanente através aí dos tempos. Ele foi criado em 2003 e eu assumi a secretaria-geral dele em 2008. Desde então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, essa plataforma de comunicação. O que a gente faz no fórum, né? Como eu disse, é um espaço de reunião, né? A gente convida, né, dirigentes de instituições, representantes das mais de 50, hoje são 58 instituições que compõem o fórum, para falar sobre desenvolvimento econômico, né? O que tem, tentar identificar estudos nas universidades, formulações e agendas dessas instituições e trazer para conectar com as comissões permanentes, né, parlamentares, com as discussões que acontecem na casa, de forma a fazer com que as pessoas se sintam mais presentes, partícipes do processo legislativo, que a gente sabe que não é muito óbvio, né? Muito pouca gente conhece, na verdade, sobre a tramitação de um projeto, e às vezes é muito difícil até saber qual é a dinâmica, em que momento a instituição ou aquele especialista pode interagir com os deputados e influenciar alguma mudança no projeto de lei. E a nossa missão, então, é trazer essas informações para o parlamento, mapear tudo que está sendo produzido aí nas interações que a gente faz, buscar formas eficientes de comunicar isso só aos 70 deputados. Então, assim, apesar do fórum ser presidido pelo presidente da casa, a gente busca falar com 70, né? Ser um órgão de fato institucional e trazer para esses parlamentares a expectativa da sociedade a respeito do trabalho legislativo. Políticas e ações de desenvolvimento, nosso foco é desenvolvimento do Estado do Rio, então, por isso, às vezes, as pessoas falam, mas vocês não estão discutindo saúde, segurança pública? Se a gente conseguir achar uma conexão com o tema desenvolvimento econômico, a gente vai discutir todas as temáticas. Dentro do desenvolvimento cabe muita coisa, mas o nosso foco é o que podemos fazer, quais são as políticas que podem contribuir para que o Rio de Janeiro avance, que a gente tenha um desenvolvimento de fato sustentável, não tão dependente da matriz de petróleo, mas que a gente utilize essa base para poder avançar. E fomentar o debate, que é o que o legislativo se propõe, né? Quer dizer, discussão do que acontece. Esse organograma do fórum, né? Eu respondo diretamente ao presidente da Assembleia Legislativa. Em cima de mim, eles se reúnem, né? O presidente da Assembleia com as entidades e reitores. Eu organizo essas reuniões para esses encontros entre eles para as discussões, e abaixo de mim, sob a minha coordenação, eu tenho então 8 câmaras setoriais e mais 2 grupos de trabalho, formados por representantes, membros indicados dessas instituições para compor essas câmaras. Essas câmaras funcionam praticamente o ano inteiro, a gente tem uma reunião por mês agendada, e a ideia é que essas pautas sejam trazidas por essas instituições, por esses membros que atuam nas câmaras setoriais. A gente tem, além das câmaras, desenvolvimento sustentável, agronegócios, energia, formação profissional, cultura, turismo e esporte, gestão e políticas públicas,
tecnologia e infraestrutura, a gente também coordena o Movimento Rio de Impacto, que é um grupo que discute os negócios de impacto social. A gente recentemente o Fórum propôs à presidência da Casa um projeto de lei para criar uma estrutura, né, no estado do Rio para fomento e investimento em negócios de impacto social. Esse projeto foi aprovado em tempo recorde, depois eu posso até detalhar um pouco mais para vocês. E a gente coordena, então, toda a discussão com entidades intermediárias que financiam negócios de impacto, universidades que discutem e que formam alunos para trabalhar nessa nova frente. Enfim, a gente tenta aí fazer esse trânsito e também criar um corpo, assim, uma visão crítica a respeito do tema e para poder passar e disseminar esse conceito junto aos deputados. E o grupo de trabalho de Celuarte, que na verdade é um grupo que derivou do nosso grupo de agronegócios, muito olhando o potencial do Celuarte, foi uma discussão que surgiu no Rio de Janeiro, foi a nível federal aprovado um projeto para poder possibilitar que produtores de queijos artesanais e de outros produtos artesanais pudessem circular seus produtos em todo o território nacional, e a gente começou discutindo qual era o potencial disso para o estado do Rio de Janeiro, e hoje a gente está ajudando a influenciar aí uma política de estado da Secretaria de Agricultura, que é a adesão ao sistema de inspeção federal, né, do SISB, que é um sistema de fiscalização e vigilância sanitária, organizando melhor o nosso sistema para poder permitir que os produtos produzidos no território do Rio de Janeiro possam circular em nível nacional, ganhar mercado aí para os produtores. Isso exige uma série de autocontroles e medidas, investimentos, né, por parte desses produtores. A gente tem trabalhado aí com o Ministério da Agricultura, enfim, ajudando a trazer maior conhecimento nesse campo para os nossos produtores rurais. A agenda dessas reuniões de Câmara é definida pelo próprio grupo, então meu papel ali é fomentar que eles se encontrem, discutam, sugiram temas. A gente também leva alguns temas do que está acontecendo no Legislativo. A gente se reúne mensalmente, ou na Alerj, ou em outras instituições parceiras. Criamos grupos de trabalho quando necessário, convidamos esses especialistas para apresentar seus estudos no espaço da Assembleia Legislativa, seja na Escola do Legislativo, nos auditórios. A gente ocupa os espaços da casa para trazer esse conhecimento mais próximo da atividade parlamentar. E desenvolvemos propostas de projetos de lei ou de ações legislativas, coordenando aí com as comissões. Aí é um pouco o retrato das nossas câmaras. Se der tempo, eu detalho um pouquinho mais sobre os temas que a gente discute em cada uma delas. Então, com quem a gente fala hoje, né? Com um grupo grande de universidades e instituições de ensino, todas as universidades estaduais do Rio de Janeiro têm assento no fórum, as federais, algumas universidades particulares, associações e câmaras de comércio, Americana, enfim, institutos e entidades representativas, como o IBGE, que foi um grande ganho para a gente, para poder estar mais próximo da quantidade de informações que eles geram e que podem ajudar na gestão do Estado do Rio de Janeiro, o IBP, a OAB, Rede de Tecnologia, enfim, SEBRAE, Sociedade Nacional da Agricultura, os conselhos e centros, né, o Conselho Regional de Administração, o CREA, a Fundação CEPERJ do Estado do Rio, Embrapa, enfim. A cada ano o fórum cresce mais um pouquinho, recepciona mais instituições, justamente porque ele fomenta esse debate e, na medida que essas instituições identificam que tem agendas importantes a tratar com o legislativo, elas vão absorvendo, indicando representantes e passando a integrar esses nossos grupos. Uma coisa que a gente optou fazer desde o início, até porque a minha formação é de comunicação, né? Foi justamente trabalhar o fórum como uma grande plataforma de diálogo e de comunicação. Então, aqui eu trouxe para vocês como é que a gente estruturou isso. A gente tem um site, que é o www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br, ele é o carro-chefe do fórum e é lá que a gente consolida
tudo que a gente produz de informação, seja através dos eventos que a gente realiza no plenário da Alerj. Então, lá tem as notas taquigráficas desses eventos, as matérias, fotos, tudo que a gente já discutiu, e aí eu fiz um resgate lá desde 2003, tudo que foi acontecendo está lá, pode ser resgatado. As matérias das reuniões das câmaras, o que vai acontecer, as agendas, tudo que a gente, na verdade, produz no dia a dia, está lá organizado e consolidado para quem quiser chegar e conhecer um pouquinho mais dos temas que já passaram pelo fórum. Eu também ancoro um programa na TV Alerj, que é o programa Rio em Foco. A gente já está a gente fechou agora 300 e poucas edições desse programa, 330 edições desse programa. É um programa canal de entrevistas e que a gente fala sobre o desenvolvimento econômico. Então, assim, tudo que o que está acontecendo no Noroeste Fluminense, tudo que a gente pode aí abordar e retratar também, trazendo gestores públicos, prefeitos, enfim, a gente convida para falar no Rio em Foco. A partir dessa semana, a TV Alerj passou a ser exibida também em TV aberta, no canal 15.2, então a gente está aí ampliando esse público e chegando a mais pessoas com essas informações. No nosso canal do YouTube, a gente coloca lá disponíveis os programas e também o canal na tela, que é a consolidação. A gente pega as principais palestras que ocorreram, seja no plenário da Alerj e agora em formato digital online, a gente coloca lá para que esses nossos especialistas, pessoas que já passaram pelo fórum, já abordaram algum assunto importante para o desenvolvimento, possam ser acessadas e a gente possa compartilhar esse conhecimento em pequenas pílulas, enfim, para poder fazer também chegar essa informação a todo mundo. Esse ano a gente criou o podcast, Quero Discutir Meu Estado, em que a gente vai migrando aos poucos conteúdo do Rio em Foco, mas desses painéis que a gente está realizando agora nesse momento de pandemia, e ele está disponível nas principais plataformas de streaming, o Pocket Casts, o Break, o Offercast, o Deezer, Spotify. Então, quem quiser seguir a gente lá e conhecer um pouquinho mais dos debates que a gente promove, está lá disponível também. Foi a adoção, quer dizer, a entrada nesse mundo dos podcasts foi muito por conta de uma iniciativa que começou na comunicação da Alerj, eles conversando com a gente sobre a possibilidade de ancorar algum programa que falasse, né, do legislativo e das ações que a gente empreende. E aí, a partir de um certo momento, começou a ficar lento ali o processo. Eu falei, vamos estrear com o que a gente tem e experimentar isso. Então, assim, eu estou curtindo bastante. É um novo mundo, uma nova fronteira de comunicação, mas é uma possibilidade muito interessante de chegar a mais pessoas que hoje estão mais habituadas também a escutar alguma coisa enquanto estão fazendo suas atividades, né, como o rádio, retomando esse mundo do rádio. A gente tem dentro da estrutura da Alerj a Rádio Alerj e todas as matérias também que eles cobrem sobre o fórum a gente recolhe e também está lá organizando dentro da plataforma SoundCloud, que também conta um pouco da nossa história. Lá no site Quero Discutir Meu Estado, a gente tem a agenda de atividades do fórum, fica disponível para quem quiser acessar e saber o que a gente está fazendo, então o que diz que as câmaras setoriais se reúnem e se quiser participar, todos esses eventos são abertos ao público e permitem que a gente vá ampliando também a quantidade de pessoas que participam de cada discussão. A gente, ano passado, né, nova gestão na casa, uma renovação de 55% do parlamento, que foi uma coisa bastante diferente do que eu tinha assistido até então. A gente também resolveu inovar, trazendo aí alguns outros projetos. Um deles foi o Casa Aberta, né, que foi criar a possibilidade para as instituições que compõem o fórum de se apresentarem aos deputados usando o espaço do Salão Nobre do Palácio Tiradentes. Então,
a Embrapa participou desse projeto, o pessoal também da OCBC Scop, que é o Sistema S das cooperativas, foi lá mostrar um pouco do que eles produzem, de quais são os principais debates que eles têm e demandas junto ao Legislativo, e a gente convidava ali, como o Salão Nobre fica em cima do plenário, não sei se vocês todos já tiveram no Palácio Tiradentes, a gente organizou, eles trouxeram, assim, fizeram uma exposição, e durante um dia a gente convidava todos os funcionários, os deputados, a interagirem com essa exposição e a conversarem com esses agentes. Então, foi um momento bastante interessante aí de relações governamentais, institucionais, que eu acho que é uma plataforma que a gente acaba, é o que a gente acaba fazendo também no fórum, e foi muito interessante, assim, a gente ia reeditar esse projeto esse ano, mas acabou não acontecendo por conta da pandemia. E o Fórum Capacita, que foi justamente falar assim, poxa, tem tanto conhecimento, tanta gente interessantíssima, né, para trazer informações ao parlamento, por que não convidá-las para o espaço da Escola do Legislativo, para eles poderem fazer palestras, workshops? Então, a gente já discutiu o tema da linguagem clara, plain language, né? A questão do e-social na gestão pública, implantação dos autocontroles da agroindústria, o plano de logística sustentável. O IBGE foi lá ensinar os agentes, né, legislativos a acessar o Banco Sidra, que é o banco de dados deles, enfim. E a gente tem aberto essa plataforma para que mais instituições possam fazer apresentações e falar para quem trabalha no legislativo. E um terceiro projeto que a gente lançou no passado, que foi a criação de uma síntese para tomadores de decisão. Diante da quantidade gigantesca de informação que a gente produz a partir dessas interações, a gente decidiu organizar algumas delas num veículo de informação de fácil leitura, que unisse design, dados importantes e links para que os deputados que acessassem esse material se interessando pelo tema pudessem encontrar mais informação. Então, a gente falou sobre burocracia, agenda de concessões estadual, desafios do emprego e consolidando essas informações, entregando a eles de maneira que eles pudessem saber, assim, se eu precisar tornar o fórum, de fato, referência para que eles possam interagir com o nosso conteúdo, né, e poder também demandar um pouco mais da gente. E o que aconteceu nesse momento de pandemia, né? Pô, a gente faz reuniões presenciais, eventos no plenário, chama a sociedade para estar dentro do legislativo e, a partir de um certo momento, isolamento social, a gente não pode mais fazer nada disso. Então, como é que a gente continua mantendo viva essa chama aí das discussões e da participação da sociedade junto ao legislativo? Bem, o legislativo não parou, né? As sessões continuaram presenciais, depois passaram para virtuais e semipresenciais, e aí, a partir de elas têm ocorrido também sempre de forma abrindo a possibilidade para todos os deputados participarem pelo Zoom. Tem sido bastante interessante perceber também de que maneira o legislativo foi obrigado, assim como todas as instituições e atividades, a migrar para esse mundo digital, né? E o quanto essa participação tem ocorrido de maneira até mais intensa nos debates que têm ocorrido na LERJ. E aí, o que a gente fez? Fizemos a mesma coisa. A gente foi lá procurar qual é a plataforma que as pessoas com que a gente interagia já usavam. A gente encontrou a solução do Zoom. Vivemos o momento de sermos atacados aí numa das reuniões de Câmara Setorial, que é bem bizarro, mas aí depois adotamos aí algumas soluções de segurança para poder manter nossas atividades funcionando. Antes da pandemia, em números, né, a gente, em 2019, realizou um total de 62 reuniões dos grupos de trabalho e câmaras setoriais, e reunimos mais de 500 pessoas nessa interação, e só durante esse período de 17 de março até 11 de maio, a gente já fez 14 reuniões de Câmara e painéis. A gente virou toda a nossa atenção para tentar avaliar os impactos do coronavírus na economia, na sociedade, no meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, sempre buscando a visão setorial,
para que eles pudessem contribuir e poder também orientar o que o Legislativo, nesse momento em que discute justamente ações para evitar as consequências ruins da Covid-19, pudesse também ser um espaço de proposição. Então, a gente tem realizado painéis que passam ao vivo no YouTube e que tem tido uma participação aí bem interessante, mais pessoas conhecendo o fórum e perguntando, interagindo. Amanhã a gente vai fazer um painel sobre o papel dos consórcios intermunicipais no combate à Covid-19. Então, vai participar o representante do consórcio dos municípios da região Norte-Noroeste Fluminense e o diretor-geral do Conleste, e eles vão poder trazer um pouco do quanto a integração desses municípios, né, na busca de soluções comuns, no resgate de temas que são importantes e caros a todos, pode ajudar a gente a sair dessa recessão que, enfim, o Rio de Janeiro não estava muito bem das pernas, economicamente, agora vai ficar bem pior. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. E na sexta-feira de manhã também a gente está reunindo o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e a ONIP para falar sobre os impactos do novo coronavírus no setor de óleo e gás. Então, assim, não paramos. Foi uma agenda que se aprofundou aí e eu acho que o fato da gente estar há tanto tempo na estrada, consolidando a participação das pessoas, criando essa agenda de contatos e transformando o Legislativo numa referência para a discussão de assuntos de desenvolvimento econômico, ajudou muito a gente a fazer essa transição para o digital com muito mais intensidade, força e rapidez. Né? Muitas pessoas, muitos professores, assim, que ainda não estavam tão integrados com plataformas digitais, a gente convidou, assim, logo no início, assim, do isolamento, e nos colocamos à disposição para poder trabalhar juntos e fazer, assim, pequenas aulas de como acessar, de como mexer, e tem sido um processo de descoberta muito interessante, muito bacana, que a gente tem construído junto. E aí, como é que a gente faz? A gente organiza esses painéis. Vocês terem uma ideia, quer dizer, a gente, nesse período de um mês e um pouco, a gente fez 9 webseminários no YouTube. Depois esses conteúdos ficaram disponíveis lá e a gente transformou também em programa para a TV Alerj. Então, passamos a ocupar quase a semana inteira a grade da TV Alerj, que teve uma queda de produção de conteúdo, né, por conta de não ter mais eventos presenciais, e aí a gente ocupou lá a grade da TV Alerj com esses webseminários, transformamos esse conteúdo em podcast, e a gente assim, crescido o número de visualizações, que as pessoas vão meio que agendando e participando e sugerindo novos temas. Então, a gente vai crescendo aí nesse processo. Ano passado a gente fez 27 eventos, então assim, até sexta-feira agora a gente vai fazer 11. Então, em muito menos tempo, mas muito mais visualizações e participações. De programa em foco, a gente já fez 3 programas de forma remota, através da plataforma Zoom também. Eu tive que mudar um pouco a configuração do programa, mas a ideia é que a gente continue também a produzir conteúdo e a discutir os temas na TV Alerj. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está reforçando essa questão dos consórcios, é o programa que vai ao ar semana que vem, que eu gravei hoje. Enfim, tudo que é tema que está acontecendo, a gente está tentando trazer para o Rio em Foco. A gente também tem essa semana o superintendente do Sistema S das Cooperativas, eles estão lançando a plataforma de ação digital deles, enfim, para trazer mais informação mesmo do que está acontecendo aí na sociedade. Em termos de conteúdo, né, a gente publicou quase 60 matérias e teve um crescimento aí bastante interessante de visualizações, de curtidas, etc. Isso é tudo que a gente está fazendo para que as pessoas participem. As pessoas, quando eu falo, são vocês também. O Samuel pôde agir em alguns encontros do fórum para conhecer um pouquinho mais essa dinâmica, né? Imagina o que a gente pode fazer junto.
diante desse novo mundo, né? E como vocês podem participar também, né, das discussões? Eu não faço parte de nenhuma instituição dessas que você citou, mas eu posso ir lá, posso ver o que está acontecendo? A resposta é sim. A ideia o legislativo é o mais democrático dos poderes. A gente ir lá com todas as cores partidárias e as convicções, mas ali é um espaço de criação de consenso, né? Da saída do dissenso para o consenso. Então, o que a gente precisa é que essa pluralidade seja conservada e o fórum tem também essa missão. Então, os eventos são todos abertos ao público, as reuniões setorial, quem quiser chegar e participar é super bem-vindo, sugerindo temas e pautas para o fórum, acompanhando as redes sociais e também interagindo com a gente no que é importante para a gente poder sair desse momento. E a gente também utiliza muito a plataforma do WhatsApp, né? A gente criou grupos com os membros das setoriais e criamos também um grupo que as pessoas podem entrar justamente para poder saber as notícias da LERJ e do fórum. Um dos papéis nossos também é um pouco fazer essa ponte entre o que a gente está discutindo, o que a sociedade está trazendo de conhecimento, mas o que o legislativo está fazendo, né? Como é que a gente integra essas agendas? Então, assim, não dá para fazer nada sozinho. Às vezes parece um pouco que a gente vai andando mais rápido na frente, mas a ideia sempre, a nossa equipe é muito assim, instigada a isso, a gente integrar com a agenda da casa. Então, se a Comissão de Economia está discutindo um tema que tem gente do fórum que tem conhecimento e pode colaborar, o que a gente quer fazer é integrar, não fazer em paralelo, fazer uma outra coisa. A gente quer que eles vivam essa experiência de conversar com o deputado, de trazer soluções para o parlamento. A gente está presente aí em todas as redes sociais, né? O Fórum de Desenvolvimento está no, enfim, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, no Deezer, Spotify, enfim. E a gente acaba integrando aí um espectro, né, de informação que envolve outras plataformas de comunicação da própria LERJ. Então, a LERJ tem o ônibus do consumidor, que circula todo o estado para atender a população. Eles têm um podcast, que chama Diálogo LERJ, e também uma revista que é bimestral. Fazem audiências públicas. O próprio site da LERJ é um espaço onde essas informações todas estão lá apresentadas, e a gente entende. Eu trabalhava na comunicação desde 2003 na LERJ, né? E um dos grandes desafios diante de tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo agora, a gente conseguir levar conhecimento ao cidadão do papel que ele tem ao participar desses processos. Tem o Alô Alerj, que é quase uma ouvidoria, assim, para tirar dúvidas, além dos 0800 das comissões. Então, assim, a Alerj tem uma plataforma grande e o fórum é mais uma plataforma aí, está ali em cima verdinho, para poder viabilizar essa interação com a sociedade. A gente, ao longo do tempo, observou a emergência de discussões que aconteciam na sociedade, né, sobre inovação na gestão pública, a criação de laboratórios de aceleração da eficiência, de laboratórios de inovação dentro dos governos. Eu comecei a perceber que o fórum tem algumas características que ligam a essa estrutura de agência de inovação, né? No fundo, ao trazer a sociedade civil organizada, as universidades, o próprio governo para discutir as principais questões que podem colaborar no desenvolvimento do Estado, a gente está ali permitindo o encontro de posições que são, às vezes, muito diferentes, né? E uma das coisas que sempre foi dita, né, pelos deputados que presidiram o fórum é que, muitas vezes, assim, a boa intenção do deputado ao criar um projeto de lei não considera todos os aspectos daquele projeto. Então, na medida que a pessoa afetada
possa chegar próximo e dizer o que está acontecendo, qual é o impacto e o que pode acontecer de ruim se aquele projeto caminhar, é muito importante. A gente sabe que pela própria estrutura e pelo próprio desconhecimento do processo legislativo, muitas vezes essas diversos posicionamentos só chegam quando, na verdade, o projeto já está no plenário para ser votado, né? Quando uma notícia chega ao jornal, etc., as pessoas falam, não, esse projeto é bom, esse projeto é ruim. E aí, quando chegam lá, tipo, o projeto já tramitou por todas as comissões, já teve audiência pública. Então, assim, o que a gente percebe é que, na medida que a gente tem aproximado mais atores desse mundo do legislativo, ainda que eles tenham diversas críticas, eles também começam a entender um pouco mais a função do deputado e a contribuir mais, sabe? Hoje eu tenho, assim, a gente tem um grupo de 320 membros, né, que estão espalhados nessas câmaras setoriais, com quem a gente interage, mas são pessoas que estão, assim, totalmente imbuídas de trazer informação, de colaborar, de trazer ideias, e principalmente de se colocar à disposição para interagir com os deputados, com o legislativo. Aí aqui um pouco desses outros veículos, né? A rádio, a TV, a própria imprensa oficial, o Diário Oficial é um veículo de informação importantíssimo da gestão pública, né? A gente, quando entra no governo, né, Samuel, começa a ter que interagir todo dia o diário para saber tudo que está acontecendo. E aí a gente tem a parte do Poder Executivo e o diário, né, a seção do Legislativo. E lá a gente sempre também tenta tornar claro o que é a agenda do fórum, o que a gente está fazendo, porque é um veículo importante aí que chega a todos os cantos. E o gestor, quem atua na gestão pública, interage bastante. Aqui tem um vídeo, mas eu vou deixar o link para vocês assistirem depois. É um pouco resumo do que eu falei. A gente está com 32 minutos de fala, então eu queria voltar aqui rapidinho para dar uma ideia para vocês, já que a gente tem tempo para isso, uns 8 minutinhos, de que temas estão passando pelo fórum a partir das câmaras setoriais, que eu acho que é importante assim, tá, mas o que você discute? Tem tanta coisa que não dá para dar conta. Eu falo um pouco da questão do agronegócio, né, porque a gente tem um perfil no Rio de Janeiro de pequenos produtores, então é muito mais difícil fazer chegar políticas que vão criar grandes impactos. Mas eu vou falar rapidinho do que a gente está discutindo agora, nesse momento de pandemia, e vinha discutindo antes, em cada uma das câmaras. Então, na de agronegócios, a gente fundiu com o Selo Arte, tem discutido em ambas o papel, né, da agência, do Ministério da Agricultura, da Secretaria, em temas que são muito importantes para estruturar a gestão pública no atendimento aos produtores rurais. Então, a gente tem criado possibilidades de consolidar, ativar relacionamentos entre as instituições que tratam de agronegócios e o próprio governo. E foi muito interessante, ano passado, no final, teve uma mudança, né, de secretaria, e o secretário atual ouviu o pleito do fórum de adesão, de que o Rio de Janeiro precisava aderir ao CISB, que é como se fosse o SUS, né, só que da agricultura. Precisava aderir a esse sistema, e o Rio é um dos poucos estados que ainda não aderiu, e aí ele colocou isso como ponto estratégico. Acho que foi uma história super bacana, de bastidor, que a gente trouxe ao público, e ele colocou como tema estratégico e está avançando no diálogo com o Ministério da Agricultura para fazer isso acontecer no Estado, que para a gente foi muito bacana, uma grande surpresa. Cultura, turismo e esportes, a gente tem falado muito de turismo, quer dizer, e eu acho que a recuperação econômica do Estado vai ser muito nesse caminho. A gente vai precisar muito pensar em políticas de estruturação. A demanda agora para o futuro, né, voltando ao novo normal, é que as pessoas
se volta a um turismo mais regional, mais de proximidade, e aí o Rio de Janeiro é uma plataforma maravilhosa para se trabalhar, porque tem muitas atrações espalhadas por todo o estado. Então, potencial de divulgação do próprio estado, dos municípios, dos agentes de turismo vai ser um ponto aí importante para a gente poder numa curva de maior visibilidade para o Estado. A gente recentemente discutiu, por exemplo, durante a pandemia, falando dos potenciais do turismo de saúde, né? O quanto ter hospitais de referência poderia ser também um atrativo para pessoas que vêm se tratar e que ficam um tempo na cidade para processo de recuperação, internação, etc. Como a hotelaria também podia se preparar para recepcionar esse tipo de turista. Infraestrutura e logística, a temática está sempre voltada à questão das concessões de rodovias, ferrovias. O Rio de Janeiro fez um plano de logística até 2050, e a gente tem tratado muito de trazer sempre à tona o que foi desenhado desse plano, para poder os deputados, ao desenharem políticas públicas, ao pensarem em projetos de lei, levem em consideração todo esse acúmulo de informação que já foi feito, né, que está à disposição para poder pensar o desenvolvimento. Energia, óleo e gás é um ponto importante, mas a gente tem também tratado muito das matrizes solar, eólica, pensando sempre no potencial do Estado. Formação profissional, educação tecnológica. Ao reunir todos os SES no fórum e as universidades, a gente tem aí uma base muito importante para poder pensar o que o Rio precisa, né? Como formar mão de obra para poder atuar no Estado nas áreas estratégicas. Então, é uma câmara que surgiu depois, ela não estava lá no desenho inicial de 2003, mas a gente achou de fundamental importância criar essa câmara na estrutura, para poder trazer essa expertise. E no ano passado a gente fez um movimento bem interessante, que a partir de um seminário chamado Desafios do Emprego no Estado, que foi justamente pensar a possibilidade de criar uma plataforma de oferta de cursos de capacitação online das diversas instituições voltadas aos setores estratégicos do Rio de Janeiro. A gente chegou a avançar até o momento de reunir representantes dessas instituições para falar de qual seria a base tecnológica a ser utilizada, mas aí fomos atropelados aí pelas mudanças que ocorreram, as próprias discussões federais em relação aos cortes, né, de verbas do Sistema S, e aí ficamos congelados um pouco, mas eu acho que é uma tendência aí, até por conta de toda essa migração para as bases, né, de ensino online, que a gente possa, em algum momento, estudar e consolidar essa possibilidade de deixar mais perto da população a possibilidade de se capacitar através de plataformas digitais. Desenvolvimento sustentável, a gente fala muito de economia circular. O Rio tem uma legislação ambiental bastante interessante, e as empresas têm discutido muito essa questão da responsabilidade social. Então, como é que a gente traz também mais cases e mais informação, mais solução para ser implementada? A gente é uma Câmara muito ativa e que tem promovido vários eventos para trazer também essa questão da agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a implementação desses objetivos, principalmente o papel do poder público. Em gestão em políticas públicas, o tema eterno é desburocratização. A gente vem acompanhando aí todas as iniciativas que vêm ocorrendo em nível estadual, participando do comitê gestor lá da Junta Comercial, do COGIRI, e trazendo também para o ambiente do legislativo, né, o quanto as leis podem ser burocratizantes, né? O quanto elas podem estar indo de encontro e não ao encontro dessa necessidade de tornar os processos mais fáceis. Então, a gente promoveu já 2 grandes encontros, reunindo governo federal, estadual e municipal, mostrando a interação e a importância deles estarem alinhados nessa agenda de desburocratização e no diálogo constante com o legislativo para tentar melhorar esse meio ambiente nosso, o ambiente de negócios do Estado do Rio.
Tecnologia, o tema permanente também é a lei de inovação. A gente tem aí um desafio que é aprovar a lei de inovação do Estado do Rio de Janeiro. Ela já está tramitando na LERJ, mas ainda não entrou em pauta. E é uma lei que traz uma grande expectativa de reduzir a burocracia para contratação e compra de inovação pelo Estado, pela própria gestão pública. Né? Então, diante de toda essa necessidade do Estado, né, atender remotamente e atender a toda a população, a gente precisa estar mais próximo das soluções. Então, é uma lei que assim, coloca escreve o que são as startups, de que maneira elas estão dentro do ecossistema de inovação e de que maneira o Estado pode adquirir tecnologias desenvolvidas por essas startups, por instituições, pela própria academia. Então, é uma discussão muito importante que o Rio está um pouco lento nisso, mas a gente está sempre ligado e tentando trazer à pauta a importância disso. E é isso. Basicamente, assim, têm sido as nossas pautas atualmente. Dizer que nesse momento de pandemia a gente continua superativo, aberto mesmo a pensar o Estado do Rio, a pensar o futuro e principalmente a pensar de que forma a gente pode organizar informações que a gente tem e que são o tempo todo trazidas, né, pelas instituições, para que a gente possa direcionar, assim, para que a gente possa explicar de forma rápida, clara e objetiva o que precisa ser feito para consolidar o desenvolvimento do Estado do Rio. E é isso. Acho que eu fui lá no meu tema. Você foi lá no seu tema, você me fez lembrar de uma coisa que eu acabei virando costume. Eu até hoje ainda dou passada de olhos no DO. Então, pelo menos uma vez por dia eu dou uma passada nele para olhar. Mas lá no início foi realmente difícil criar o costume. Eu já recebi aqui algumas perguntas. Eu vou começar pela que eu considero mais difícil de responder, tá? E depois eu vou para que eu considero um pouco mais fácil. A primeira foi quais foram as propostas que já surgiram agora, durante o momento de crise, que podem vir ajudar os pequenos e médios do Rio de Janeiro? E se não surgiram propostas, quais foram as ideias que já foram discutidas? A gente fez até um trabalho essa semana, né, reunindo a equipe do fórum, de tentar consolidar um pouco do que já foi apresentado. Então, assim, já se falou muito da importância do Estado olhar para os micro e pequenos empresários e das micro e pequenas empresas, porque elas estão muito distantes das soluções desenhadas pelo governo federal. Então, a operacionalização do socorro, a informação chegar mais próxima dessas empresas e o empresário ter, de fato, em mãos quais são as soluções que ele pode utilizar para poder sobreviver durante essa pandemia. Essa foi uma questão que foi trazida logo no primeiro painel que a gente realizou, e que já foi muito, assim, foi muito chocante pelo impacto em um tempo muito curto do que a pandemia já estava trazendo em termos dos pequenos negócios. Falou-se muito da importância de desenhar, de otimizar as estruturas e pensar de que maneira todas as decisões que agora estão espalhadas nos 3 níveis de poder, né, quer dizer, tanto o federal decide o que pode, o que não pode, o que é atividade ou não, quanto o estadual, que cria lá, que tem também os seus decretos, e os municípios também estão abertos e podem decretar o que eles quiserem. Como é que a gente consegue organizar essas informações para poder tornar viável as indústrias, o próprio comércio, ele saber se ele pode ou não pode abrir, pode ou não pode funcionar. A gente está percebendo aí um ambiente muito confuso em relação a isso, e é um momento difícil, na verdade, de ter clareza de quais são as balas de prata que vão ser atiradas aí para resolver questões. Eu acho que a gente vai fazendo uma análise de todas as propostas que a gente conseguiu consolidar. A gente tem muito trabalho aí pela frente para poder entender assim, o que precisa ser feito. Eu acho que hoje o principal desafio é a comunicação mesmo
do que já está disponível, do que já foi operacionalizado por todas as esferas de poder, para que o cidadão e o empresário saibam como é que ele navega nesse mundo aí. De muita incerteza, de muita insegurança, de decisões que mudam a cada minuto, e é tudo muito dinâmico. Então, assim, é todo um aprendizado que está ocorrendo. Em relação ao que fazer, ainda não surgiu nada assim, tipo, façam isso e a gente entrega e começa a comunicar. Mas o que a gente tem visto também por parte do Legislativo é um interesse muito grande de direcionamento de recursos para a solução de problemas. Então, a LERJ votou também projeto de lei, por exemplo, para conceder, para tirar do fundo da LERJ um dinheiro e passar para a UFRJ para fazer respirador. A UF também está lá demandando. Então, assim, o que tem surgido, a ideia do Legislativo é um pouco estar mais próximo das soluções e poder ajudar na entrega delas à sociedade. Beleza. A outra que já chegou mais duas aqui, já chegaram mais duas, mas vamos lá. Vou fazer na ordem. A segunda talvez seja uma pergunta banana, tá? Eu já estou te avisando, uma pergunta casca de banana. A pergunta é a seguinte: como agente de apoio ao desenvolvimento, como explicitamente o fórum ajuda o Poder Executivo e como ajuda as empresas, estando vinculado ao Poder Legislativo? Então, como é que ajuda o Executivo e as empresas, já que a vinculação dele é associada ao Legislativo? Na verdade, ajuda a aproximar, né? Porque são mundos muito diferentes, né? O executivo tem a caneta, então, assim, o diálogo, por exemplo, das empresas com o executivo, ele ocorre, na verdade, as empresas, as entidades empresariais, as entidades que dialogam dentro do fórum, dialogam com o legislativo e com o executivo. Mas eles preferem muito mais ir lá falar com um e tentar resolver o problema do que ter que convencer 70 a votarem um projeto e beneficiarem um setor, entendendo que tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Então, é muito mais difícil esse processo de diálogo dentro do poder legislativo, e entendendo isso, o que a gente busca fazer é criar espaços em que a gente possa falar com todos eles. E aí, assim, reforçar esse movimento que as instituições têm que fazer mesmo, de ir lá e buscar influenciar, apresentar assim, achar quem são os deputados que apoiam aquela causa ou não. E em relação ao executivo, a gente busca trazê-los sempre para o debate, porque muitas propostas que surgem são coisas que já estão sendo operacionalizadas e funcionando. Então, primeiro a gente tem que saber como está acontecendo, o que está acontecendo, quais são as dificuldades de implementação, para que quando você possa pensar numa legislação que vá consolidar uma política pública ou criar uma nova política pública, isso possa acontecer de forma orgânica e não vire mais um projeto autorizativo que vai ficar lá na gaveta de algum burocrata. Perfeito. Tem um aqui que é mais um pedido mesmo. Se você consegue lembrar de um ou dois projetos que nasceram dentro do fórum e que hoje são moda ou coqueluche no estado do Rio de Janeiro. Quem dera. A gente tem, eu consigo lembrar de projetos que a gente propôs, né? O mais novo é esse da criação da política estadual de investimentos e negócios de impacto social. Na verdade, foi uma demanda da Estratégia Nacional de Negócios de Impacto, que é formada pelo Ministério da Economia, SEBRAE, enfim, vários órgãos, na verdade, do Estado, do governo federal, para pensar como amplia os investimentos de impacto, finanças verdes, etc. e tal. Então, a impacto ela acontece em nível federal e precisava baixar para o nível estadual. Então, você criar, reverberar assim, comitês para discutir essa política e executar também em nível estadual. A gente estava, esse grupo ele já tem mais ou menos uns 3 anos, a gente estava justamente esperando esse momento para poder trazer para o legislativo essa temática. E aí a gente se colocou, enfim, o SEBRAE trouxe para a gente qual era a proposta do projeto de lei. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a ter uma lei
reverberando o comitê, a Impacto, e nós fomos o segundo estado, só que a diferença foi que, em vez do executivo mandar uma mensagem para criar essa política, o legislativo teve essa iniciativa e procurou o executivo para poder consolidar. Então, o que a gente, em 2 meses, teve o projeto de lei apresentado e aprovado, com a coautoria de deputados que são afetos ao tema e que pediram para assinar junto com o presidente esse projeto, e a gente agora já está na discussão de como criar esse comitê. O secretário de Trabalho esteve na semana passada conversando e falando que esse decreto já está tramitando, já está avançando, e a ideia é que a gente possa consolidar aí uma atuação de trazer o conhecimento, tendo essa plataforma de informação a respeito dos empreendimentos de impacto, a gente possa influenciar essas políticas públicas. Então, não sei se vai chegar a ser qualquer luxo, mas eu acho que é um tema que vai ainda dá muito pano para manga, muito espaço para poder a gente pensar no Rio de Janeiro, com soluções que já foram apresentadas ao mercado nesse setor, a gente, enfim, ser exemplo para o mundo. E um outro projeto foi que criou a Carta de Serviço ao Cidadão, obrigou os órgãos públicos a terem a sua carta, reproduzindo uma legislação federal, na verdade, um decreto federal, né, para o executivo. E esse, infelizmente, a gente não conseguiu ver muito consolidado, mas alguns órgãos já adotaram e é um negócio muito importante. O que é isso? Obrigar o órgão público a dizer no manual que ele vai entregar a cada cidadão quanto tempo de atendimento ele tem que dar, qual é o prazo de atendimento para cada uma das coisas e serviços que ele tem. Então, por exemplo, você pode chegar ao nível de dizer que você tem que atender até a terceira chamada de telefone, não deixar o telefone estourando de tocar. É um exercício de reestruturação do próprio atendimento, e é um debate que ocorre internamente, é muito interno, muito dentro da gestão pública, mas é uma temática que a gente achou necessária trazer assim, para o dia a dia e tentar assim, trazer para o legislativo a importância que teria a gente ter uma lei como essa. Perfeito. A outra é a seguinte, pelo que eu observei, eu estou lendo exatamente o que o Cauã escreveu, pelo que eu observei, a maior parte das instituições são da capital. Tendo em vista isso, como é que as instituições do interior do estado participam do fórum? A gente tem na verdade, o Rio de Janeiro, ele é o Rio e os outros municípios, infelizmente, mas o que a gente tem feito um esforço, assim, muito grande de chegar até o interior. Esse ano, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a gente tinha criado um conselho que chamava Desenvolve Rio, para a gente poder fazer encontros regionais para discutir diversificação econômica. Então, é uma temática que ainda não está muito próxima do gestor municipal, pelo que a gente observa, que é olhar diante de todas as informações que a gente tem no município, desde dos postos de trabalho, enfim, da matriz produtiva do município, como é que ele pode diversificar, quem ele deve atrair para criar um ambiente interessante para o desenvolvimento. E a gente ia começar esse processo, não conseguiu decolar, mas a gente está fazendo encontros virtuais para disseminação desse tema, para que a gente possa ir aos municípios. Acho que o fórum tem um papel importante também de levar o debate a todas as regiões, e é algo que a gente busca fazer de tempos em tempos, não dá para a gente o tempo todo estar viajando para lá e para cá, a gente busca também atrair as prefeituras, os gestores dos municípios para atuar com a gente. Então, o Rio de Janeiro é pequeno em termos territoriais, então a gente tem essa facilidade. Normalmente, nos eventos no plenário do fórum, a gente tem gente de Varriçá, Itaperuna, Campos, e mantém muito, muito vivo esse relacionamento com o interior. Eu vou caminhar agora para... a gente ainda tem mais umas 4 perguntas, mas eu vou caminhar para a última, basicamente porque esse pessoal tem que assistir aula. Então, essa pergunta é uma pergunta muito mais de instrumentação do que qualquer outra coisa. Sendo o fórum vinculado à LERJ, qual é a gerência política qual é a gerência política dos assuntos definidos a serem tratados dentro do fórum? O caminho, basicamente, a gente tem, eu tenho
tenho que reportar todos os assuntos, eu tenho que dar ciência ao presidente do que está acontecendo no fórum. Então, se tem uma demanda que surge ali, eu sempre peço orientação para eles como gerenciar, mas eu já tento levar uma solução. Então, meu papel também é identificar quais são os temas que os deputados são mais sensíveis e quais comissões a gente pode unir para tratar daquele tema. Então, por exemplo, ano passado a gente fez algumas ações, por exemplo, com a Comissão de Ciência e Tecnologia e com a Comissão de Economia e Desenvolvimento territorial, porque a gente tinha uma pauta, uma agenda de inovação, né, na gestão pública, e a gente precisava atrair os deputados para conhecer um pouco mais o nosso ecossistema. Então a gente chegou lá e falou, deputado, temos essa agenda, vamos fazer junto? E aí a gente trouxe eles para que esse evento não fosse um evento do fórum, mas das comissões reunidas. Tem dentro que já demanda diretamente para o fórum fazer algum evento, fazer alguma atividade. Os que ainda não estão muito próximos, a gente tenta o tempo todo estar ali trazendo informação, enfim, estando disponível para que eles possam atuar. Nossa preocupação é ser um órgão institucional, e por isso a gente tem 70 deputados, 70 chefes, né? E com todas, como eu disse, com todas as suas convicções, e o que a gente tenta é ser técnico, é ser um espaço de discussão técnica que possa subsidiar, então, a tomada de decisão deles. Bom, como eu falei, essa é a última, a gente ainda tem mais 4. Eu te mando as perguntas e você me responde depois para eu responder às pessoas. Geisa, muito obrigado. Eu acompanho o trabalho do Fórum desde que eu conheci o Fórum no governo do Estado. E eu sei do trabalho árduo e inteligente e interessante que vocês fazem. Até por isso surgiu a minha vontade de te trazer para conversar com os nossos alunos. E só para te informar, a gente tem aqui um volume significativo de alunos também da economia e um volume de alunos da engenharia também. Tá? Então, a gente está aqui com um fórum bastante eclético te ouvindo. Muito obrigado. Obrigado por esclarecer para o meu público quem é o Fórum e o que o Fórum faz pelo Estado, como o Fórum ajuda o Estado. Saiba que o IBMEC está de portas abertas para o Fórum, então, que o Fórum precisar da gente, estamos aqui, da coordenação de administração, no meu caso. Muito obrigado, e tanto os nossos discentes quanto os nossos docentes, no que a gente puder ajudar, pode contar com a gente. Conto com vocês, e o que vocês também puderem contribuir, quiserem endereçar o fórum, ao espaço do fórum, é um espaço aberto ao conhecimento, à prática e à informação. Então, muito obrigada por ter tido a oportunidade de falar para mais pessoas sobre esse trabalho que a gente faz lá. E que eu particularmente sou apaixonada, e espero ter clareado aí um pouco o que é essa dinâmica de interação, e estou à disposição para para todo mundo que queira, enfim, aprofundar e conversar mais sobre o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, turma, muito obrigado. Quem tem aula, boa aula. Quem não tem aula, boa noite. Amanhã temos aula de manhã. Geisa, muito obrigado. Vamos dar desconexão aqui. Pessoal, lembrando que amanhã a gente tem o Conselho Regional de Administração fazendo a apresentação sobre a função do Conselho Regional de Administração. Então, qual é a função do Conselho nesse mundo de administradores? Essa é muito mais para a galera de administração do que para os outros cursos. Mas, Geisa, muito, 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 muito obrigado, e eu espero, em breve, poder te dar um abraço físico. Idem. Tchau, tchau, Samuel. Muito obrigada.